Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 atalhos que você precisa saber se quiser ter mais agilidade ao trabalhar aqui com as planilhas do Google. Eu sou o Wellington Souza e é aqui nesse canal que você aprende mais sobre o Google Planilhas. Então, bora para o vídeo! Bom, aqui para essa primeira dica, nós vamos aprender a selecionar o intervalo de linha, coluna ou os dois. Então, para isso, eu montei aqui algumas tabelas de exemplo. Aqui, vamos imaginar que eu queira selecionar aqui todo este intervalo. Eu posso fazer igual eu acabei de fazer, utilizando o mouse, ou eu posso clicar em qualquer lugar aqui deste intervalo e, utilizando as teclas de atalho Ctrl mais A, ele vai selecionar esse intervalo para mim. Então, observe que ele já selecionou todo esse intervalo aqui de linhas. E se eu quiser selecionar as colunas, dá para fazer também? Claro, vamos selecionar as teclas de atalho e observe que ele fez a seleção deste intervalo. Veja que dessa forma fica muito fácil selecionarmos aqui grandes intervalos de dados. Mais uma vez, vou pressionar a tecla de atalho e observe que rapidamente eu já selecionei aqui todo este meu intervalo. Agora, e se eu quiser selecionar toda a minha planilha, ou seja, todas as células? Bom, para isso, você tem que ter um ponto de atenção, que é, ao selecionar uma célula, ela não pode ter nenhuma outra célula que contém alguma informação ao lado dela. Veja, essa célula está com as suas células vizinhas vazias. Aí sim, basta eu usar o atalho, e aí ele vai me selecionar aqui todas as células. Tá, mas aí você deve estar se perguntando por que eu devo selecionar uma célula que não tem nenhuma outra informação do lado. Porque, observe, se eu selecionar aqui essa célula, eu tenho aqui informação em cima e embaixo. Quando eu selecionar a tecla de atalho, observe que ele selecionou os dois intervalos. E isso acontece também na horizontal. Se eu vier aqui e selecionar, ele vai selecionar para mim todo esse conjunto. É útil em algumas situações, mas em outras acaba atrapalhando. Bom, então agora vamos para o nosso segundo atalho. Bom, aqui nesse atalho é para resolver uma questão que às vezes atrapalha quando a gente tem que trabalhar com um grande volume de dados. Por exemplo, eu preciso, em um determinado momento, carregar a data de hoje. Em vez de eu vir aqui e ficar digitando 19/10/2025, o que eu faço? Eu apago e utilizo as teclas de atalho. Ctrl e vou procurar aqui no meu teclado o ponto e vírgula e vou pressionar. Observe que ele já trouxe a informação aqui para mim. E se eu quiser carregar a hora? Bom, mais uma vez, vamos utilizar o Ctrl mais Shift e ponto e vírgula. Observe que ele trouxe aqui a informação da hora. E se eu quiser agora obter as duas informações juntas, basta fazer um pequeno malabarismo, que é pressionando as teclas Ctrl, Shift, Alt e aí sim a tecla de ponto e vírgula. E aí ele vai trazer as informações de data e hora, tudo junto em uma célula. Muito útil, principalmente quando nós precisamos carregar aqui várias células. Basta eu usar a tecla de atalho e aí ele já preenche a informação aqui para mim. Agora, vamos conhecer esse terceiro atalho. Veja que aqui nós precisamos ir até uma célula vazia ou preenchida, conforme as teclas que nós selecionamos aqui no teclado. Sabe aquelas teclas de seta direcional para cima, para baixo, esquerda e direita? Então, é ela que nós vamos utilizar agora. Para isso, basta eu clicar em qualquer lugar aqui da minha tabela e eu vou pressionar Ctrl e vamos utilizar as teclas direcionais. Se eu apertar a tecla para cima, ele vai me jogar para a primeira célula. Se eu pressionar a tecla para a direita, ele vai aqui para a última informação da minha tabela, e se eu pressionar aqui para baixo, ele vai para a última célula preenchida. Veja que eu coloquei aqui, célula vazia ou célula preenchida. Se eu quiser pular para este intervalo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora, mantendo a tecla de atalho pressionada e usar aqui a seta para baixo mais uma vez. Observe que ele já pulou para a última linha. E se eu apertar mais uma vez a seta para baixo? Observe que ele vai lá para a última linha da nossa tabela. Se eu quiser agora ir para a última coluna, utilizo a seta para a direita. Ele vai pular para a última célula da última coluna. Mais uma vez, seta para cima, primeira célula, última célula da primeira linha, seta para a esquerda,
primeira célula da primeira coluna. Então, é dessa forma que nós navegamos aqui, ó, entre células da nossa tabela. Esse é um daqueles atalhos que você também vai utilizar muito no seu dia a dia. Agora, vamos conhecer o nosso quarto atalho. Veja, aqui nós precisamos selecionar células específicas distantes umas das outras. Como assim? Observe que eu tenho esse intervalo, eu tenho aqui um outro intervalo que está distante, e aqui eu tenho esse outro intervalo que está distante desses outros. E eu preciso selecionar algumas células específicas, por exemplo, as células que estão pintadas com fundo amarelo. Para isso, eu utilizo a tecla de atalho Ctrl. Basta selecionar o Ctrl e clicar com o botão do mouse. Observe que ele fez a seleção aqui para mim desse intervalo. Para continuar adicionando, agora é só clicar mantendo a tecla Ctrl pressionada. Vamos imaginar que eu clique aqui sem querer. Veja que ele selecionou para mim. Então, mantendo a tecla Ctrl pressionada, eu vou clicar e ele vai desmarcar essa seleção. Essa é uma forma de termos mais controle do que adicionamos e retiramos desse nosso intervalo. Agora que eu já tenho o meu intervalo selecionado, fica fácil, por exemplo, de eu vir aqui e alterar aqui para a cor laranja. Veja que rapidamente eu já alterei a cor desse intervalo de células distantes. E você, o que está achando desses atalhos? Já conhecia ou teve algum que está sendo novidade para você? Se sim, que tal compartilhar também com outras pessoas que talvez não conheçam? Então, bora lá que tem mais um para a gente conhecer. Bom, indo agora para esse quinto atalho, observe que eu preciso ir para uma página anterior ou próxima página. Bom, você vai falar para mim, é simples, é só clicar aqui e ele vai navegar nas páginas. Sim, é uma forma de fazer, ou você pode utilizar a tecla de atalho Alt e a setinha para cima, ele vai navegar entre as abas à esquerda. Se eu utilizar a seta para baixo, ele vai navegar nas abas para a direita. E quando eu chegar aqui no final, por exemplo, eu vou apertar aqui a seta para baixo, ele volta para a primeira aba. E vice-versa. Se eu apertar agora a tecla para cima, ele vai para a última aba. E você gostou desse conteúdo? Então considere se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!